Irmãos, durante todos esses dias nós temos estudado sobre o ser feliz, o ser muito feliz. Eu já disse isso e eu queria repetir mais uma vez. Nem todo mundo que é feliz é bem-aventurado. Porque o bem-aventurado, segundo as Escrituras, é um feliz muito abençoado. Então veja, algumas pessoas estão felizes por aí. Se você talvez for agora lá na rodoviária, você vai encontrar um monte de gente feliz. Tem gente feliz porque acabou de fumar alguma coisa. Tem gente feliz porque acabou de beber alguma coisa. Tem gente feliz lá porque está se prostituindo, porque está namorando, porque está fazendo tantas coisas. Tem até gente feliz porque acabou de assaltar alguém. Veja, ele está feliz, mas ele não é abençoado, como Jesus declara aqui em Mateus capítulo 5. Então, o entendimento da igreja, o nosso entendimento de o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz, é o que nós estamos trabalhando nesses dias. Vamos falar juntos então? Nosso texto-chave, Mateus 5:8. Vamos lá? Bem. Tá bom, para ensaio foi bom. Vamos falar melhor? Até porque está sendo gravado e vai lá para o YouTube. Tá bom? Então, vamos falar mais bonito um pouquinho, né, pastor Zares? Então, vamos melhorar essa tonalidade lá. Vamos lá. Bem. Amém? Senhor, nós te pedimos graça, misericórdia e favor do Senhor sobre nós, sobre aquilo que vamos entender da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O ser humano tem uns desejos que para alguns é bom, mas para outros talvez não seja tão bom assim. Um dos desejos, ou uma da vontade de todo ser humano, até do ateu, é de ver a Deus. Porque o ateu, ele diz assim: eu duvido que Deus existe. Se eu não ver, então eu não acredito. Até o ateu tem vontade de ver Deus. Até o ateu tem essa curiosidade. E olha, na Bíblia nós temos vários personagens que têm essa mesma visão de ver o Senhor. Isaías mesmo declara lá em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias: eu vi o Senhor. E ele estava sentado no alto e sublime trono, Isaías diz. Mas uma coisa interessante aconteceu com Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones era um médico muito bem sucedido. Mas esse médico, depois de ter um encontro com Deus, depois de se converter e Deus ministrar algo no seu coração específico sobre o ministério da pregação, Martyn Lloyd-Jones toma uma decisão. Ele larga a sua profissão, ele abandona a sua profissão e vai então servir ao Senhor no ministério com a palavra. E durante muitos anos, Martyn Lloyd-Jones ensinou pessoas, pregou para pessoas, mas no final da sua vida, a história conta que Martyn Lloyd-Jones, já idoso e enfermo, ele sabia, Martyn Lloyd-Jones sabia, e ele sentia no seu coração que ele estava perto de partir. E por algumas vezes, Martyn Lloyd-Jones viu a sua família orando ao Senhor, pedindo para Deus restaurar a saúde dele, curar ele. E Martyn Lloyd-Jones então pula e expressa um desejo do coração dele para sua família. Martyn Lloyd-Jones diz assim: parem de orar por mim.
Não orem por minha cura. Não me detenham neste mundo, porque eu quero ver o Senhor na glória. Esse era o desejo dele. Ele sabia que o seu tempo de vida já estava indo, já era chegado. E a história diz que quando a família dele parou de orar por ele, ele partiu. Ele foi para a glória. D.L. Moody disse, quando estava também morrendo, ele olha ao céu e diz: afaste-se a terra, para longe da terra eu vá, porque eu estou me aproximando do céu, eu estou entrando na glória para ver o meu Senhor. O desejo de ver Deus. Você tem esse desejo, irmão? Aí alguns dizem mesmo, pastor, eu até tenho, mas eu não queria ainda morrer. O reverendo Hernando Dias Lopes, falando sobre esta bem-aventurança, ele postou algo no seu Facebook e ele diz assim: os esgotos sujos do pecado estão correndo por todos os lados a céu aberto. Esses esgotos sujos são a televisão, a internet, o cinema e o teatro. Eles escancaram as suas janelas da impureza moral e oferecem esse cardápio a todo instante, prometendo aos seus consumidores uma felicidade. E muitos buscam sua felicidade em todas essas coisas. Na internet, em filmes, em divulgações. Veja, o pecado é exaltado como a essência do bem na nossa sociedade. O sexo corre solto. A infidelidade conjugal cresce a cada dia. A busca pelo prazer a qualquer preço aumenta a todos os instantes. Mas os que bebem todas essas taças dos prazeres não encontram nesse banquete do pecado a verdadeira felicidade. Eles podem correr, eles podem ir atrás, desfrutar, mas não vão encontrar a verdadeira felicidade. Pastor Hernandes diz: somente os puros de coração são verdadeiramente felizes, pois a felicidade habita junto com a santidade. Somente os puros de coração têm comunhão com Deus, e só na presença de Deus há plenitude de alegria. É na presença de Deus que a minha alma sacia a sua sede. E mesmo eu abatido, o Senhor me dá as forças que eu preciso. Esta bem-aventurança trata-se da essência da vida cristã. O alvo da sua vida deve ser ver a glória de Deus um dia, mas viver em santidade todos os dias até o Senhor voltar. Só aqueles que reconhecem sua total carência, choram pelos seus pecados, podem ser cheios de Deus. Os mansos diante dos homens, só aqueles que reconhecem que são pecadores, têm o seu coração puro. Amém, irmãos? É por isso que no início, nós lemos o Salmo 24, versículo 3 e 4. Eu queria que a igreja lesse mais uma vez. Salmo 24, versículo 3 e 4. Vamos ler? Vamos lá? Quem? A pergunta é simples. O salmista está dizendo: quem é que vai? Quem vai estar? Quem vai ver? E ele próprio responde, versículo 4, todos juntos.
Só tem um jeito. E é isso que a Bíblia trata, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Só tem um jeito de ver a Deus: com coração puro. Agora veja o que diz João 14, 21. João 14, 21. Juntos, aquele Você sabe quem é que verá o Senhor? O obediente, aquele que obedece a palavra do Senhor. E obedecer nos leva à santidade. Ter um coração puro implica em buscar a Deus com honestidade e devoção. É viver de acordo com a palavra, com os valores, com aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Foi Santo Agostinho que, falando sobre essa bem-aventurança, ele disse: a sexta bem-aventurança é um convite para cultivar a pureza do coração. Santo Agostinho acredita que a sinceridade do coração do cristão irá levar ele à presença de Deus e a buscar a Deus. São Tomás de Aquino, falando sobre essa bem-aventurança, ele diz: a sexta bem-aventurança é como um chamado para cultivar a virtude da castidade. Ele entende como uma expressão de pureza de coração. Não é simplesmente abandonar uma vida pregressa. Ele argumenta que a castidade envolve não apenas a pureza sexual, mas também a pureza de intenção e desejo de uma vida saudável com Deus. É por isso que a história conta que quando Santo Agostinho tinha realmente se convertido, entregado sua vida para Deus, ele tinha abandonado tantas coisas, e uma delas era uma vida pregressa de prostituição. E a história diz que quando Santo Agostinho estava numa feira, ele estava passando e de repente uma prostituta viu ele. E ela começou a gritar: Agostinho, meu amor, Agostinho, vem cá, meu amor, vem cá. Quando ele viu aquela mulher, ele correu. E ela ficou espantada. Agostinho, sou eu. E ele disse: eu sei que é você, mas eu não sou mais o mesmo. E ele corre e vai embora, porque a sua vida não é mais a mesma, porque o seu coração não é mais o mesmo. A sexta bem-aventurança fala sobre um coração puro. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Vamos ler juntos? Acima de tudo que se deve guardar, guarda, porque dele procede tudo aquilo que você tem vontade, desejo, vem do seu coração. O sentido bíblico de coração é que o coração indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Na Escritura, o coração inclui mente, emoção e vontade. Fala da totalidade do homem, ou seja, você é homem, mas você não é homem de meio coração.
Você é um homem completo, porque o seu coração é completo. Deus vê você completo. A definição de coração, então, na Bíblia, é o coração que representa a personalidade humana, incluindo os pensamentos, emoções e a nossa vontade. A questão é, se todos os desejos saem do meu coração, quem está governando o seu coração? Alguns anos atrás, o pastor publicou um livro que fez muito sucesso. Serviu como base, inclusive, de discipulado para muitas pessoas. Coração do Homem. Lembra, Dr. Wellington? E uma das figuras que mais nos chama a atenção é o homem distante de Deus. Ele mostra um coração, e esse coração cheio de várias coisas. E Deus fora desse coração. E no centro do coração está o eu, a nossa vontade, o nosso querer. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso e corrupto mais do que todas as coisas. Então, querido, quando às vezes a gente diz assim mesmo, eu estou com vontade de fazer tal coisa, porque o meu coração, cuidado. Porque se Deus não tiver no controle do seu coração, você vai querer fazer algo que não é Deus que está querendo. É você que está querendo. Quem está governando sua vida? Quem é o centro do seu coração? Mas a bem-aventurança diz, bem-aventurado aqueles que têm coração, é isso? Hein? Bem-aventurado os limpos de coração. A palavra pureza aqui, ou os puros de coração, ela tem dois sentidos. E é interessante isso. O primeiro sentido dessa palavra limpeza ou pureza significava uma roupa suja que acabou de ser lavada. Então, estava suja, botei para lavar, ou lavei, agora está limpa. Era usado também para identificar o trigo. Quando os judeus colhiam trigo, então eles tinham que eirar o trigo, tirar toda a sujeira do trigo, principalmente a palha. Então era um trigo limpo, puro. Mas o mais interessante é que essa mesma palavra era usada também para descrever o vinho e o leite. Vocês lembram que alguns anos atrás, um tempinho atrás, quase todo mundo parou de comprar leite de caixa? Por quê? Por causa das impurezas, por causa dos produtos químicos. Teve gente que achou um tanto de produto químico elevado, altíssimo teor. Isso não é leite. Bom, na época de Jesus, as pessoas faziam pior. Elas pegavam o leite, na hora de vender, jogavam a metade da quantidade de leite, era água. A mesma palavra para falar de pureza de coração, também seria para falar de pureza na essência, sem adulteração. Então, vinho e leite que eram vendidos com água. Mas tinha um vinho puro, um leite puro. Mas também o sentido da palavra era remetida ao ouro. O ouro que, uma vez tirado do lugar, era levado ao fogo.
para ser queimado e tirar todas as impurezas. Quando Jesus está falando bem-aventurado os puros de coração, Ele está perguntando para mim e para você: se você diz que é crente, se você diz que é salvo, se você diz que a graça de Jesus alcançou, então o que é que ainda está no seu coração, que ele ainda não é 100% do Senhor Jesus? Talvez seja porque a sujeirinha que está lá é você que não quer deixar. Essa semana eu estava ouvindo um debate teológico de um pastor e ele disse a mais pura verdade, irmãos. Quando perguntaram para ele, disseram assim: mas por que eu dou o dízimo? Por que eu tenho que ser dizimista? E ele deu a seguinte resposta: o dízimo, você querendo ou não, crendo ou não, ele é o antídoto contra a avareza do teu coração. Quando você diz não, você está dizendo sim. É a avareza que está mandando no meu coração. É o apego ao dinheiro, o apego às coisas. Mas quando a liberalidade entra, ela me liberta. Ele não é Senhor da minha vida. Eu dei a minha vida para o Senhor verdadeiro. Então Ele agora é quem me serve. E não sou mais eu que sou escravo dele. Interessante porque logo depois, eu vendo outro pastor, ele dizia, tem gente que pergunta se é 10% do bruto, 10% do líquido. Ele disse: irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não é quantidade, é o que está no seu coração. É o que está no seu coração. Deus nunca nos falou de valores específicos. E ele disse: ainda que você não queira acreditar, talvez no dízimo no Novo Testamento, deixa eu falar para você. O Novo Testamento cobra mais do que 10%. Porque no Novo Testamento, o Senhor exige 100% da sua vida. Se ele tiver 100% no seu coração, então a reclamação, a murmuração, a falta de visão espiritual com as coisas do reino de Deus não ficarão agarrados, não ficarão com mesquinhez, mas será dado algo sobre você: liberalidade. Não é valores, irmãos, é coração. É por isso que Lutero dizia: crente convertido tem que se converter na mente, no coração e no bolso. Porque crente que não se converteu ainda no bolso, o coração ainda está longe e a sua mente está cauterizada. A palavra pureza significa limpo, justo ou simplesmente tirado da impureza. Mas olha o que diz Romanos 7:22. Vamos ler Romanos 7:22. Porque no que diz respeito ao homem interior, só aí Paulo já poderia dizer: que bom, o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus.
Mas aí diz o versículo 23. Paulo está dizendo, está acontecendo uma lei bem ali. A lei de você servir a Deus e a lei para você não servir a Deus. Então, dentro do seu coração, tem uma guerra travada e ela está dizendo, sim, sirva ao Senhor, sim, faça, sim, se alegre, sim, busque. Mas a lei do pecado, às vezes, é maior. E essa lei nos leva a estar longe de Deus. Impuros, indignos. Pedro diz lá em 1 Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. Não é uma sugestão, é uma ordenança. Devemos ter um coração puro, por amor a nós mesmos. Um coração puro por causa do amor de Deus, mas um coração puro porque eu entendo que um dia eu verei o Senhor. Vou adorá-lo ou serei condenado por ele? O coração puro. Um cristão que não é santo é uma contradição de tudo aquilo que a Bíblia diz. O arrependimento, irmãos, nos prepara para a presença de Deus, pois é a pureza do nosso coração, o quebrantamento do nosso coração que vai nos fazer ver o Senhor. Eu termino a palavra de hoje com alguns exemplos da Bíblia sobre homens que tinham um coração puro. Atos 13, 22. Atos 13, 22. Vamos ler juntos? Vamos lá. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará... Quem disse isso? Deus. Falou de quem? De Davi. Pastor, mas Davi pecou. Davi foi só o escândalo. A questão não é o pecado. A questão é viver preso pelo pecado. Davi, por algum momento, se aprisionou pelo pecado, mas quando ele reconheceu, ele cai em si, se quebranta, se arrepende. E a graça e o perdão de Deus é derramado sobre a vida dele. Gênesis 39, 9. Gênesis 39, 9. Vamos ler juntos? Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar? Pecar contra quem? Deixa eu falar para você. José estava na casa de Potifar. Potifar era egípcio. Os egípcios adoravam vários deuses. Então, qual é o problema de José se deitar com a esposa de Potifar? Ela queria. Ela foi atrás dele. Ah, pastor, o senhor está mandando os homens irem lá? É? Não, querido, eu estou fazendo você pensar. Pensar da seguinte forma. Não havia temor de Deus, nem em Potifar,
nem na sua esposa. Mas havia no coração de José. Ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele me deu liberdade para administrar e para pegar todas as coisas, menos você. Porque apesar do egípcio servir a outros deuses, deixa eu falar para você, os egípcios detestavam adultério. E um adultério comprovado e pegado no meio egípcio só recebia um castigo de leve. Cortava-se o nariz dele. O nariz do homem, o nariz da mulher era cortado. E quando alguém via alguém de nariz cortado, já sabia que aquela era uma pessoa adúltera. José está dizendo: eu não vou pecar contra Deus. Por quê? Porque era no seu coração. E por último, Daniel 1:8. Vamos ler juntos? Daniel 1:8. Vamos lá. Porém, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Ele disse: eu não vou comer essa comida, vem aí. Querido, a escolha de servir a Deus é sua. A escolha de servir ao Senhor em santidade, a escolha de ter um coração puro é sua. O Espírito Santo está lá dizendo para você: não faça, viva, desfrute de algo que é melhor para você. Mas o nosso coração às vezes se fecha, endurece, e a gente diz: não, deixa eu fazer do meu jeito. A vida de Daniel nos mostra como é importante permanecer puro. Permaneça puro, irmão. A recompensa daqueles que são puros de coração é ver a Deus. Os puros de coração são aqueles que vão ver a glória do Senhor. Lembra, Estevão estava sendo apedrejado, mas a única coisa que ele via, enxergava, era o Senhor. Eu termino essa palavra pedindo para você ficar de pé nessa noite. Nicolas, pode colocar Apocalipse 22:4. Apocalipse 22. Quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, ele falou para judeus, para romanos, pessoas que não tinham nada de bom. Os judeus eram religiosos, que faziam tudo para si mesmo. Os romanos eram carrascos, ferozes. Hoje na escola bíblica até a gente estava falando sobre isso. Romano, meu irmão, era um trem tão ruim, que eles decidiam, na hora que o filho nascia, pegava a criança, colocava no colo. Então ele olhava para a criança, se ele gostasse da criança, ele fazia assim. A criança ia permanecer viva. Se ele olhasse para o menino, não gostasse do menino, não gostasse da criança, ele fazia assim. E então a criança era pega na mesma hora pelo pai e era afogada na frente de todo mundo, morta.
Porque os romanos diziam que quem tinha misericórdia era coisa balela, banal. Deus está falando para esse povo. Coração puro. Apocalipse 22, 4. Vamos ler juntos? E verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Aqueles que pertencem ao Senhor, um dia verão o Senhor, mas o seu coração precisa estar puro hoje. É hoje, irmão. Feche seus olhos. Vamos orar.